Olá, seja bem-vindo mais uma vez. O cristão pode beber um pouco ou moderadamente, né? Há pessoas que dizem mais ou menos o seguinte, né? Eu bebo apenas um cálice de whisky nos dias especiais. É apenas uma cervejinha que eu tomo. Eu tomo um pouco em casa e nada mal em tomar um pouquinho em casa. Eu tomo apenas um cálice de vinho por ocasião ao meu aniversário. Então, será que como cristãos podemos beber um pouquinho? O que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz exatamente o seguinte: mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, ou de sua mãe. Ou seja, trata-se aqui de João. João era a pessoa que prepararia o caminho para Cristo, para o Messias, aquele que viria, no caso Cristo, Jesus Cristo. Então ele não beberia nem vinho nem bebida forte. Bom, isso dá-nos a entender que as pessoas cristãs, aquelas que trabalham para Cristo, que querem estar cheias do Espírito Santo, não podem fazer o consumo de bebidas alcoólicas. Por quê? As bebidas alcoólicas são obras da carne. E a Bíblia diz o seguinte: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Exatamente, as obras da carne com as obras do espírito, eles chocam, não comungam. E por outra, nós sabemos exatamente que Deus se comunica com o ser humano através da mente, a nossa mente. E uma mente desviada pelo álcool não glorifica a Deus. Por isso, a Bíblia diz em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. Deus se comunica conosco mais uma vez através da mente. E uma mente completamente inundada pelo álcool, né? Uma mente que tem uma percentagem de álcool, o Espírito Santo não habita, porque eles contendem, eles lutam um ao outro, né? E daí que o nosso culto, por isso que Paulo diz que o nosso culto é racional, o nosso culto deve glorificar a Deus. E a Bíblia ainda avança dizendo o seguinte: portanto, não estejais insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor mesmo? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Exatamente. A vontade de Deus é que nós possamos nos encher do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos convence do pecado. Se a nossa mente estiver inundada pelo álcool, o Espírito Santo não habita, o Espírito Santo se retira, o Espírito Santo é ciumento. E quais os perigos do álcool? Bom, vou mostrar aqui alguns perigos do álcool, não todos, né? Mas alguns, por causa do tempo. Então eu trago como primeiro passo o seguinte: o álcool estimula as más intenções. Exatamente, o álcool estimula, suscita, desperta as más intenções. Então, existem pessoas que dão de beber a pessoas para se prostituir, matam, roubam, tudo sob o efeito do álcool, né? O álcool em si estimula as más intenções. A Bíblia diz o seguinte: ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez. E veja o que as filhas de Ló fizeram contra o próprio pai. Vamos dar vinho para o nosso pai beber, e deitemo-nos com ele. Imagina aqui as filhas de Ló, né? Deram de beber ou embriagaram o seu pai e deitaram-se com ele. Que tamanha vergonha, né? Veja ainda a questão de... veja ainda o caso de Absalão, o que Absalão terá feito. Ele disse o seguinte: prestem atenção em Amon, quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Imagina, né? No caso já sabemos a história. Amon terá violentado sexualmente a Tamar. E Absalão é irmão de Tamar. E quando ele notou isso, ele disse: vamos dar de beber a Amon. E quando ele estiver embriagado, matem-no.
Imagina. O segundo ponto diz o seguinte: causa vergonha e desrespeito. Então, para além de estimular as más intenções, as bebidas alcoólicas causam vergonha e desrespeito. E a Bíblia diz o seguinte: então bebeu do vinho, embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai. E contou isso a seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Quando Noé despertou do sono, provocado pelo vinho, soube o que o seu filho mais moço havia feito. Então, vejam a tamanha vergonha. E o terceiro ponto diz o seguinte: leva a contração de dívidas desnecessárias. Então, nós vemos, aqui este ponto diz que a bebida também leva à contração de dívidas desnecessárias. Existem pessoas que fazem dívidas, não conseguem ficar um dia sem beber. Então, automaticamente vão ter que fazer dívida quando não tiverem. Ou às vezes não estava no plano em fazer uma dívida, então vai fazer porque está viciado em beber. Então, a bebida suscita isso, desperta esse interesse pelas dívidas e dívidas desnecessárias. E a Bíblia diz o seguinte: não estejam entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. E ainda a Bíblia avança dizendo o seguinte: não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Exatamente. Então, é isso. Mais uma vez a Bíblia nos aconselha em sairmos desse redil de pessoas que fazem uso ou fazem consumo de bebidas alcoólicas. Então, é necessário isso. E o quarto ponto diz o seguinte: destrói a saúde humana. Então, quantas pessoas que nós conhecemos por este mundo afora que estragaram ou danificaram o seu corpo por causa da bebida alcoólica? Quantos que foram tomados por uma cirrose por causa da bebida? Então, são consequências da bebida. A Bíblia diz o seguinte: para que são os ais? Para que os pesares? Para que as feridas sem causa? Para os que andam buscando bebida misturada. Então, é exatamente isso aqui. Então, podemos beber moderadamente. Há uma citação de uma autora, Ellen White, que diz o seguinte: o beber moderadamente é uma escola em que os homens estão recebendo uma educação para a carreira de bebedores. Exatamente. Existem pessoas que vão bebendo moderadamente, um pouquinho. Hoje tomam um meio cálice, amanhã um cálice, depois 2, 3 e depois se tornam completamente bebedores. Então, a Bíblia diz o seguinte: não olhes para o vinho quando se está vermelho, quando brilha no copo e se escoa suavemente. No fim morderá como uma cobra e picará como uma víbora. Então, o conselho bíblico é: não olhes para o vinho. Não olhes. Então, se a Bíblia nos aconselha a não olharmos, quer dizer que até nem tocar devemos, porque depois vamos começar aos poucos e depois vamos estar fora do controle e aí vamos. E por isso a Bíblia termina dizendo o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Então, aqui está. Para você, meu amigo, minha amiga, existem pessoas que perdem empregos e outros perdem a oportunidade de serem confiados cargos de destaque por causa da bebida. Então, abstenha-se disso. Siga o conselho de Deus, que diz: não olhe para o vinho, olhe para Deus, pois os que consomem bebidas alcoólicas não herdarão o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, reflita nesses conselhos, e que a graça do Senhor superabunde em ti, e que sejas um mensageiro de Deus, sóbrio, vigilante e que aguarda a vinda de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém.